da comissão e as dúvidas que pairam sobre muitos, lermos o relatório desde o início. Estamos aqui na página 1. Vamos aqui o projeto de lei 1645/2019, altera a Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, a Lei 3.765, de 4 de maio de 1960, que dispõe sobre as pensões militares, a Lei número 4.375, 17 de agosto de 1964, Lei de Serviço Militar, a Lei 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre a promoção dos oficiais da ativa das Forças Armadas, e a Lei número 12.705, de 8 de agosto de 2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação militares de carreiras do Exército e da outras providências. Relatório. O Poder Executivo encaminhou a esta Casa Legislativa, onde foi apresentado em 20 de 3 de 2019 o projeto de lei que altera a Lei 6.880, a Lei 3.665, a Lei 4.375, a Lei 5.821, a Lei número 12.705, já lido anteriormente, no objeto desse projeto, que dispõe sobre os requisitos para ingresso dos cursos de formação e da outras providências. O projeto pretende disciplinar o ora denominado Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, que abrange novas regras acerca de passagem para a inatividade e respectivo regime de proventos, bem como o referente às pensões deixadas pelos militares aos seus dependentes. Regula ainda a reestruturação da carreira militares, especialmente no tocante à valorização do mérito e certos ajustes de parcelas remuneratórias, a título de tendência à equalização com as demais carreiras de Estado, de recuperação do poder de compra e da compensação pelas perdas decorrentes da medida provisória 2.215 de 10 de 2215/2010 de 10 de 31 de agosto de 2001. Para tanto, o projeto altera as mencionadas normas, as leis, como nós já falamos acima. 1. Exposição de motivos. Como explicita a exposição de motivo interministerial, número 61/2019, do MD, na lavra dos ministros de Estado de Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, que acompanha a mensagem número 88, de 20 de março de 2019, do Poder Executivo, a proposição se alinha à evolução da política de pessoal militar derivada da Política Nacional de Defesa. Na esteira do que preconiza a necessidade de ajustes econômicos contido na proposta de emenda constitucional, PEC 06/2019, que trata da chamada reforma da Previdência, aplicável aos civis em geral, o PL 1645/2019 altera institutos similares, em entendimento ao que dispõe o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, segundo o qual se reserva à lei ordinária a regulação do tema. Assim é que, nos termos do mencionado EMI, foram propostas as seguintes alterações nas normas supracitadas. 1. Lei 6.880, Estatuto dos Militares. É elevado o tempo mínimo de serviço de 30 para 35 anos para fins de transferência voluntária dos militares de carreira à inatividade remunerada, com ajuste das idades limites para transferência à reserva remunerada, mecanismo de regulação do fluxo de carreira necessário para a renovação dos quadros de oficiais e praças, bem como
das idades limites de permanência na reserva e a consequente aplicação da reforma. Altera requisitos para a promoção de oficiais das Forças Armadas. Estabelece tempo mínimo do exercício de atividade de natureza militar nas Forças Armadas, como forma de assegurar o retorno do investimento do Estado na capacitação do militar, cuja evolução profissional contínua constitui uma das peculiaridades e exigências da profissão. Distingue entre militares de carreira e temporários, quanto às diversas situações, direitos e deveres a eles relacionados, diante da previsão de redução do efetivo de militares de carreira e a sua substituição por militares temporários. Caracteriza o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, conjunto de ações, direitos e serviços que visam amparar e assegurar a dignidade dos militares e de seus dependentes, como um instituto distinto dos regimes de previdência social, por levar em consideração as peculiaridades da profissão militar. Promove gerenciamento de risco destinado a minimizar a possibilidade de fraudes na reforma de militares, temporários e de carreira, por meio de convocação para a revisão das condições que as ensejam. 2. Lei nº 3.765, Lei de Pensões Militares. Universaliza a contribuição para custeio da pensão militar, incluindo os pensionistas em seu financiamento, adequa as alíquotas da contribuição e define encargos de assistência médico-hospitalar e social prestada aos dependentes do militar falecido e é elevada a contribuição dos militares para o financiamento parcial das pensões militares. 3. Lei número 4.375, Lei de Serviço Militar. Define requisitos para o ingresso de voluntários no serviço militar, em qualquer época do ano, de forma a reforçar a segurança jurídica no processo de substituição de militares de carreira por temporários, instituído pelas Forças Armadas. 4. Lei 5.821, de 72, Lei das Promoções de Oficiais. Aperfeiçoa a redação dos dispositivos que estabelece critérios para inclusão em lista de escolha e para promoção, priorizando o mérito. Ainda segundo a EMI, no campo de reestruturação e valorização da carreira militar, são propostas medidas que adequam o adicional de habilitação, adequam a ajuda de custo e estabelecem o adicional de compensação por disponibilidade militar, ao mesmo tempo em que se propõe institucionalizar uma política pública do Estado brasileiro para esses militares. Regulamentam a transição de alguns benefícios e direitos das atuais normas para o regime jurídico vindouro, além de pacificar demandas surgidas em decorrência de interpretações dúbias de alguns dos dispositivos da medida provisória 2.215, de 31 de agosto de 2001. Mantém os direitos da atual legislação aos militares que contem pelo menos 30 anos de serviço na data da edição da lei, em observância ao direito adquirido, sendo que os que contêm menos de 30 anos de serviço deverão cumprir, como condição para transferência à inatividade remunerada, o tempo de serviço faltante pelas regras atuais, acrescido de 17%, o apelidado pedágio. Caso seja aprovado, o projeto de lei ora proposto atingirá todos os militares das Forças Armadas, sejam de carreira, temporários, ativos
ou inativos, bem como seus dependentes e pensionistas. A EMI argumenta que estão atendidos os requisitos dispostos nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, haja vista que o projeto de lei orçamentário anual para 2020 contemplará a dotação orçamentária decorrente da implementação das medidas ora propostas. O cenário prospectivo não vislumbra despesas para 2019, que ocorrem a partir de 2020, 4 bilhões e 730 milhões, passando para 2 bilhões e 330 milhões em 2021 e 2 bilhões e 310 milhões em 2022. Em contrapartida, ainda segundo a EMI, as alterações do sistema de proteção social dos militares e das Forças Armadas gerarão uma economia no mesmo período de 23,45 bilhões, 23 bilhões e 450 milhões nesse período. Por fim, o documento ressalta a relevância do projeto pela imperiosa necessidade da manutenção do reconhecimento do mérito, do compromisso, da dedicação exclusiva e da disponibilidade permanente do militar, cuja reestruturação e valorização da carreira, de forma compatível às suas funções de Estado, é necessária para que se mantenha um adequado grau de atratividade e estímulo à permanência de profissionais qualificados em suas fileiras. 1.2. Distribuição. Em 25 de maio de 2019, a matéria foi distribuída à Comissão de Seguridade Social e Família, Trabalho, Administração e Serviço Público, Relações Exteriores, Defesa Nacional, Finanças e Tributação e Constituição de Justiça e Cidadania. As duas últimas para fins dispostos no artigo 54 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e a CFT, também sobre mérito. Em razão da distribuição, a mais de três comissões de mérito, foi determinado a criação da comissão especial para analisar a matéria, conforme inciso 2 do artigo 34 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões, em regime prioritário de tramitação. Em consequência, esta comissão especial passa a deter a competência para apreciar a adequação orçamentária e financeira e acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, originalmente afetas à Comissão de Finanças e Tributação e à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Em 23 de 5 de 2019, foi apresentado o requerimento de informação número 635/2019 pelo deputado Chiquinho Brazão, do Avante, que solicita informações ao ministro da Defesa acerca da estimativa de receitas e despesas decorrente do projeto de lei número 1645/2019. 1.3 fala sobre a comissão especial. Nós vamos pular esse 1.3, porque todos que participaram da comissão acompanharam tudo isso. Vamos pular também a 1.4, a 1.5, que fala sobre as emendas. Página 12, 1.5, tendo se encerrado o prazo de apresentação de emendas em 29/8/2019, computaram-se 48 emendas apresentadas, as quais são resumidas no quadro a seguir. Nós vamos passar adiante. Então, foram 48 emendas apresentadas. Página 20, 1.6, da audiência pública. Durante a tramitação do PL 1645/2019 na Câmara dos Deputados, foram realizados os seguintes eventos, consistindo em 9 audiências públicas e uma visita ao campo de operações terrestres do Comando do Exército. Item 1.7, página 21, fala sobre as reuniões, resumo das reuniões. Então, nós vamos
caminhar das 9 audiências públicas. Por fim, página 27, vamos ao voto do relator. Item 2, voto do relator. A disciplina militar prestante não se apreende, senhor, na fantasia sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando. Luís de Camões, Os Lusíadas, capítulo 10, canto 10, estrofe 153. Introdução. Compete a esta comissão especial apreciar o presente PL 645/2019, apresentado pelo Poder Executivo, assim como as emendas de número 1 a 48 apresentadas no prazo regimental pelos ilustres pares, devendo a comissão se pronunciar acerca de tais proposições quanto ao mérito, adequação orçamentária e financeira, assim como sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, competência originalmente afetas à Comissão de Finanças e Tributação e à Comissão de Constituição e Justiça e prorrogadas para esta comissão nos termos regimentais. Desde a nossa designação como relator da matéria, apresentamos vários requerimentos de realização de audiência pública, assim como o fizeram os demais membros da comissão especial, os quais foram aprovados pelo colegiado, resultando na realização de 9 audiências. Para esses eventos, foram convidados gestores de alta patente das Forças Armadas, tanto do Ministério da Defesa quanto dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de outras autoridades do Poder Executivo, vinculadas aos respectivos órgãos de planejamento e execução das políticas públicas de pessoal. Também foram convidados gestores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados, como secretários de Estado de Segurança Pública ou similar, comandantes gerais, o representante do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, CNCG, além de autoridades especialistas no assunto. Igualmente foram convidados os representantes de associações que congregam tanto os oficiais quanto os praças das polícias militares e corpo de bombeiros militares. Nesses eventos foram exaustivamente discutidas a propriedade do projeto de lei sobre análise, bem como a pertinência da inclusão dos militares estaduais na abrangência da proposição, com intensa participação dos membros da comissão. Concomitantemente, nós, membros da comissão, ouvíamos os interessados que demandaram aos nossos gabinetes, nos reunimos com vários grupos de profissionais e tivemos assessoramento ininterruptos das assessorias parlamentares do Ministério da Defesa e dos comandos militares, cujas discussões, ponderações, questionamentos e esclarecimentos de pontos suposta ou potencialmente polêmicos, nos permitiram obter uma visão adequada da finalidade do projeto. Assim é que ficamos convencidos de sua pertinência e necessidade. Com efeito, vivemos um momento em que o Poder Executivo protagoniza a chamada reforma da Previdência, capitaneada pela PEC 06/2019, já aprovada na Câmara dos Deputados, ora em tramitação no Senado Federal. Este é, portanto, o momento adequado para que as forças militares sejam incluídas no esforço da sociedade para que o Estado brasileiro retorne sua capacidade de investimento, pela redução do endividamento público e recuperação da rigidez fiscal, de modo a proporcionar o desenvolvimento econômico sustentável em benefício de todos. Desta forma, a par de reestruturar as carreiras das Forças Armadas, reconhecendo e premiando o mérito dos seus integrantes, o projeto reduz consideravelmente
os dependentes de militares, alonga o tempo de permanência dos militares na atividade e propõe a redução de efetivo de carreira, optando pela ampliação de seus quadros temporários. Essas medidas provocam impactos positivos nas contas do Tesouro Nacional, haja vista que a contribuição dos militares ativos e inativos, a qual se soma a dos pensionistas, alunos e até soldados recrutas, contribui para atenuar as despesas com o pagamento de pensões. Eu estou querendo um chá de camomila, pô. Não apareceu aqui ainda. Ainda no tocante, página 29, ainda no tocante à reestruturação das carreiras militares, o conteúdo do projeto que altera o Estatuto dos Militares, a Lei de Pensões Militares, a Lei de Serviço Militar e outras, embute duas medidas essenciais e aparentemente contraditórias. Uma delas trata da valorização dos operadores da última ratio, última razão de reis, última ratio regis, última razão dos reis, pois não há Estado efetivamente soberano sem forças armadas preparadas, suficientes e com moral elevado, pela sua valorização advinda dos seus compatriotas. Essa valorização é obtida pelo caráter compensatório proporcionado pela elevação dos soldos paulatinamente, além da readequação dos adicionais de habilitação militar, decorrente de cursos realizados e pela criação de adicional de compensação por disponibilidade militar. Tais medidas revertem tendência à vida desde a edição da medida provisória 2215, de 31 de agosto de 2001, que extinguiu vários direitos de caráter remuneratório e assistencial dos militares, afetando o seu poder de compra e comprometendo o moral de seus profissionais, diante da dificuldade de manter qualidade de vida digna a seus familiares. A situação perdurou por todos esses anos, a ponto de, atualmente, os militares estarem numa relação deficitária em comparação com as demais carreiras de Estado do Poder Executivo. Não obstante, então abordo a segunda medida essencial e aparente contradição. E apesar das medidas compensatórias referida reestruturação da carreira militar permite razoável economia de recursos no horizonte temporal similar ao vislumbrado pela PEC 6 de 2019, de forma que os militares constituem a parcela de profissionais que ensejará a maior economia per capita nesse esforço de coletividade. A economia é possível e crescente no tempo, em razão do alongamento da idade para a transferência para a reserva, da redução dos efetivos de carreira e, concomitantemente, aumento dos temporários, do aumento da base de contribuintes para a pensão militar e da redução dos potenciais beneficiários da pensão militar, pontos fulcrais do projeto. No bojo da tramitação do PL 645/2019, as forças militares estaduais vislumbraram a oportunidade de também serem contempladas com as regras nele inseridas, tendo em vista a simetria de tratamento a que teriam direito, sob o fundamento de que são forças auxiliares e reservas do Exército, a teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição. A esse respeito, abordando a categoria de militares em sentido geral, relembramos
que pela nova redação dada pelo artigo 1º da PEC 06 de 2019, ao artigo 22, inciso 21 da Constituição, na redação aprovada na Câmara dos Deputados, a União passa a legislar também acerca da inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Corpos de bombeiros militares, muito obrigado. Isso é trabalho de equipe desse... Está na página 35, né? Não, estou na página 30. 30? É, página 30. Obrigado. Então, voltamos a Corpos de Bombeiros Militares. Obrigado, Paulo. Na redação original da PEC, que não foi mantida na Câmara dos Deputados, era alterado pelo artigo 1º, a redação do parágrafo 1º e 2º do artigo 42 e acrescido do parágrafo 3º com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 142, cabendo à lei estadual específica dispor sobre o ingresso e os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas, as outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo disporá sobre as normas gerais de que trata o inciso 21 do caput do artigo 22. Parágrafo 3º. Lei dos respectivo ente federativo poderá, 1. Estabelecer regras para o militar transferido para a reserva exercer atividades civis em qualquer órgão do respectivo ente federativo por meio de adicional, o qual, a. não será incorporado ou contabilizado para a revisão do benefício na inatividade, b. não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens, e letra C, não integrará a base de contribuição do militar. 2. Estabelecer requisitos para o ingresso de militares temporários, observado em relação ao tempo de serviço militar por ele prestado, o disposto no parágrafo 9º-A do artigo 201. O artigo 17, original, igualmente não aprovado na Câmara dos Deputados, tratava da inatividade e pensão por morte dos militares e bombeiros militares nos seguintes termos. Artigo 17. Enquanto não for editada a nova lei complementar, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 42 da Constituição, aplicam-se aos policiais militares, aos bombeiros militares, as regras de transferência para inatividade e pensão por morte dos militares das Forças Armadas. Destarte da redação original da PEC 6 de 2019, subsistiram apenas as alterações do artigo 22, inciso 21, além da inclusão do parágrafo 9º-A ao artigo 201, ao texto constitucional, fazendo menção também às especificidades das pensões e proventos de inatividades militares, sendo que os artigos 24 e 26 tratam da acumulação de benefícios previdenciários e de pensões instituídas por militares. No momento em que divulgamos nosso voto, não poderíamos, no momento em que divulgamos nosso voto, não poderíamos deixar de externar nosso pleito de
Pleito, né? Aqui está com... Obrigado, gente. Pleito, que aqui está com R, no pleito de gratidão à equipe do Ministério da Defesa e das assessorias parlamentares das três forças, as quais nos atenderam com cordialidade, presteza e proficiência. Também quero aqui ressaltar o apoio que nós tivemos das nossas consultorias, todos os nossos consultores, os nossos assessores que diretamente nos atenderam, nos auxiliaram, e também os parlamentares desta comissão que não mediram esforços para buscarmos o caminho para construir pontes. Então, agradeço o apoio de todos. Com denodo, participaram das audiências, as reuniões técnicas e aportaram valiosos subsídios para nossa compreensão, dos quais nos valemos na elaboração de um voto consistente, a fim de que nossos pares também avaliem a dimensão e pertinência do projeto em apreço. Há de sistematizar o texto, portanto, para a compreensão dos conceitos que aqui serão debatidos, a correta análise da matéria em lide. O presente voto será composto, além dessa introdução, dos seguintes itens: da relevância das Forças Armadas, o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, regime constitucional dos militares das Forças Armadas, análise ao PL número 1645/2019, análise de constitucionalidade, análise de adequação financeira orçamentária e análise de mérito, análise das emendas ao PL 1645/2019, emendas do relator e emendas de redação, erratas, e a conclusão. Continuando, página 32, da relevância das Forças Armadas. Nesses tempos de expectativas e demandas sem precedente na segurança internacional e nacional, voltar a atenção para o bem-estar dos recursos humanos das Forças Armadas tem se revelado uma boa prática em políticas públicas no ramo da defesa. Sujeita às obrigações legais da lealdade, neutralidade política, disciplina, disponibilidade permanente e sacrifício da própria vida, a carreira militar pode ser considerada como um ofício peculiar em face de suas especificidades constitucionais. Em razão dessas peculiaridades, que submetem os militares à obediência incondicional à figura do Estado por meio de seus ordenamentos jurídicos, o militar faz jus ao reconhecimento da nação, ao direito à proteção social, viabilizadas por um compromisso de lealdade recíproca, selado entre esses profissionais e a pátria que jurou defender. Essa condição de obediência absoluta a que o militar se submete tem severas implicações para as suas famílias, que constituem a base de retaguarda desses profissionais. Assim, promover o equilíbrio e a serenidade das estruturas da família militar revela-se fundamental para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas, que no Brasil serão a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, como define o artigo 142 da Constituição. Hoje são inúmeras e sensíveis as atividades desempenhadas pelas Forças Armadas em prol do Estado brasileiro, exemplificadas pela atuação em missões de paz,
vigilância de fronteira terrestre e marítima, defesa do espaço cibernético, garantia da soberania dos mares e dos espaços aéreos sobrejacentes, assim como da lei e da ordem, seja em grandes eventos internacionais, seja no eventual suporte à segurança pública ou à sustentabilidade ambiental. Ao redor do mundo, além dos indicadores ligados à eficiência operacional como parte da avaliação das políticas públicas de defesa, tem-se buscado, nesses processos avaliatórios, medir as capacidades de garantir a atratividade da profissão das armas, de recrutar pessoal qualificado e, principalmente, de retê-lo ao longo do tempo. Nesse processo, independentemente da conjuntura sociopolítica e econômica, a compensação militar e a estrutura das carreiras são, em verdade, um componente de atração, não deixando de constituir num objeto de estudo em si mesmo, como a rotina no âmbito da administração pública, em países como Estados Unidos, Reino Unido e França. Em meio ao cenário rico em indicadores que tornam peculiar a carreira militar das Forças Armadas, é fundamental a avaliação sobre a hipótese de os níveis de compensação serem suficientes ou não para manter os esforços atuais e futuros, para gerenciar recursos humanos dotados de habilidades específicas, incomparáveis níveis de experiência, capacidade técnico-científica e inabalável patriotismo, como são os militares das Forças Armadas. 2.3. Sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas. Regime constitucional dos militares das Forças Armadas. Item 2.3.a. As Forças Armadas e a PEC da Previdência. A forte convicção de que quaisquer deliberações sobre novas regras, às quais deveriam ser submetidos os militares, tomadas apenas com o viés de curto prazo, de se reduzir gastos a qualquer custo, ignorando todo o seu impacto sobre a organização das Forças Armadas, não é sensata, ela é perigosa. A assertiva acima pertence ao estudo As Forças Armadas e a PEC da Previdência, realizado pela Fundação Getúlio Vargas em 2016. As questões que envolvem o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas não são apenas econômicas e sociais, como as que permeiam os regimes previdenciários, pois a demografia afeta as questões de defesa de forma distinta. Enquanto a mudança demográfica é para a previdência social uma questão de equilíbrio atuarial entre receitas e despesas, para as Forças Armadas representa um problema militar com grave e não triviais consequências nas questões de defesa e de poder entre as nações. Na verdade, o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas viabiliza a prontidão das Forças Armadas para o cumprimento de sua missão constitucional, por meio do atendimento das seguintes funções: manutenção de efetivos com vigores físicos e mental compatíveis com as exigências da atividade bélica e atração e retenção de talentos, mediante a compensação das peculiaridades específicas, sacrifícios, da carreira militar. De forma alguma, as regras do sistema de proteção social, inclusive a integralidade e a paridade, significam privilégios. O vernáculo confirma a correção do substantivo
compensação para definir o que ocorre nas Forças Armadas. Equiponderar, contrabalançar, equilibrar, igualar, indenizar, ressarcir e reparar. Se a tese de privilégios militares fosse verdadeira, deveria haver um movimento de saída dos servidores públicos para as Forças Armadas. Entretanto, o que ocorre é o contrário, é a evasão de militares para outras carreiras. Eventuais mudanças nas regras do sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas devem estar sempre associado ao aumento das capacidades operativas das Forças Armadas e não ao gasto de menos recursos. Por isso, a condução do processo deve ser atribuída ao Ministério da Defesa, sob pena de haver danos irreversíveis à estrutura de defesa e à soberania nacional. Sendo o pessoal militar o elemento mais importante da estrutura das Forças Armadas, as peculiaridades das atividades que exerce devem ser respeitadas e o sentimento de equidade deve ser preservado. Cabe ao Estado prover os meios necessários para que o militar cumpra a sua missão constitucional, respeitando suas peculiaridades, protegendo e garantindo uma remuneração adequada que permita uma vida compatível com o papel que exerce na sociedade. A equivocada falta, página 35, a equivocada falta de percepção de uma ameaça externa e, sobretudo, a atual situação econômica não podem levar o Brasil a negligenciar a maior riqueza das Forças Armadas, os seus recursos humanos. O equilíbrio das relações internacionais pode mudar rapidamente. A história demonstra que Forças Armadas prontas e preparadas são a retaguarda da política, da diplomacia e da paz social, por meio da proteção de poder nas regiões, por meio da projeção de poder nas regiões de interesse nacional e da dissuasão de eventuais inimigos que intencionem aplicar a solução bélica. 2.3b. O caráter compensatório do sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas. O caráter compensatório é diferenciado da proteção social militar em relação às regras previdenciárias civis. É identificado em âmbito internacional. O estudo da FGV, as Forças Armadas e a PEC da Previdência de 2016, demonstra que quase todos os países do mundo segregam as regras de proteção social dos militares das regras de previdência dos civis. Nesse sentido, Palácios e White House, 2006, confirmam que a maior parte dos países aplica regras diferenciadas aos seus militares. Ainda sobre esse aspecto, Ash Warner, Salazar Jones, Ash Rosek e Metok, 2013 e Silva, 2017, mencionam que, na gênese dessa diferenciação, encontra-se o entendimento de que tais regimes estão embutidos em um sistema amplo de compensação, no qual se pretende oferecer
contrapartidas pelas limitações impostas e ao não usufruto de garantias comuns aos demais cidadãos. Nesse ponto, há que ser lembrado que dos 34 direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, onde estão definidos os direitos sociais do cidadão, apenas 6 deles são aplicados aos militares. Assim, como forma de compensar os sacrifícios aplicados ao cidadão militar, mesmo em tempo de paz, e de garantir a atração e a retenção de talentos para as Forças Armadas, a proteção social aplicada às Forças Armadas tem por propósito amparar os militares e suas famílias, haja vista as peculiaridades da carreira. Somente para efeito de esclarecimento sobre as especificidades desse sistema protetivo ao redor do mundo, nos Estados Unidos da América, por exemplo, os princípios norteadores podem ser encontrados tanto em relatórios produzidos anualmente pelo Departamento de Defesa, batizados de avaliação do sistema de atividade militar, como ciclicamente em relatórios confeccionados pelo Serviço de Pesquisa do Congresso daquele país. Nesse documento estão registradas as diretrizes para a evolução do sistema militar de compensação na inatividade das Forças Armadas. São elas: 1. A carreira das Forças Armadas seja competitiva com as alternativas civis. 2. As oportunidades de promoção sejam mantidas abertas para os membros jovens e capazes. 3. A segurança econômica esteja disponibilizada aos membros da carreira militar quando do ingresso na inatividade. E 4. A existência de um grupo de pessoas experientes, disponíveis para reconvocação em tempo de guerra ou emergência nacional. Na mesma linha doutrinária, segue o documento de suporte da compensação militar, outro importante conjunto de estudo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, onde estão definidos os parâmetros da política pública de compensação dos militares. Nessa política pública de Estado são definidos os seguintes objetivos estratégicos em termos de compensação militar. 1. A compensação de um nível de pagamento social aceitável aos antigos membros das Forças Armadas durante a sua velhice. 2. A provisão